Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite, um bom dia. Paz de Cristo para cada um de nós aqui desse grupo. Para aquele que estiver ouvindo aqui agora, não sei se você vai ouvir essa hora à noite ou amanhã de manhã. Então eu queria saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem sido nosso Deus tremendo, Deus fiel, Deus Pai, Deus maravilhoso. Então nós queremos aqui compartilhar uma palavra que eu tenho vivido, né? Palavra que vem tocando meu coração, que vem transformando a minha vida nos últimos dias, nos últimos anos, né? O título da mensagem ela é uma reflexão para cada um de nós aqui. Espectadores ou atleta? Quem somos? Então é um título para a gente refletir. Somos espectadores ou atletas? O que é o atleta, né? O atleta é aquele que prefere treinar, que prefere um atleta de alta performance, é aquele que prefere, que se posiciona para treinar dia a dia, para ter resultados acima da média. Resumindo aqui, né? O atleta de alta performance é aquele que vai além, né? Que vai além daquilo que ele espera dele mesmo. Ele é um atleta, tem uma genética dedicada e fundamental naquilo que ele treina. Ou seja, a dedicação é fundamental para que um atleta seja considerado de alta performance. Então o atleta ele precisa ter algo a mais do qualquer um outro atleta. Ele se dedica com treinamentos intensivos, com treinamentos acima da média, né? Se você comparar hoje um jogador da Europa, um jogador de altíssimo nível, né? Por um jogador de segunda, com todo respeito, segunda ou terceira divisão, né? Da série do Brasileirão, né? Então é uma comparação, tá? Mas dentro do respeito, né? Você sabe que o jogador de altíssimo nível, ele treina com muito mais intensidade, né? Ele tem equipamentos melhores, ele tem uma combinação de treinamentos com mais eficácia. Então esse é o atleta de alta performance. E quero refletir aqui, começar a palavra com vocês aqui, compartilhando, né? E o espectador, né? E essa palavra é diretamente nós homens e para qualquer tipo de pessoa que ouvir, né? O homem de hoje ele é o resultado de uma transformação que começou a acontecer com a queda. Deus nos criou para termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E essa comunhão foi quebrada pelo pecado, mas pode ser restaurada por meio de Cristo. O problema é que neste processo muitos desanimam e ficam paralisados, assistindo ao fim de suas famílias, ministérios e vidas, como meros espectadores de um drama. Então esse é o homem espectador, né? E a diferença de um espectador para um atleta, né? O espectador ele prefere o confronto pessoal do seu assento, mas o jogador ele aceita as dores, as pancadas, os incômodos, as exigências, o preparo e os desafios que fazem parte daquele esporte. Então o espectador, como eu falei aqui agora, ele prefere o quê? O conforto pessoal. O espectador ele prefere o conforto pessoal do seu assento, mas o jogador ele aceita as dores e as pancadas, os incômodos, as exigências, o preparo e os desafios que fazem parte daquele esporte. O que Jesus trata disso? O que Jesus dizia? Vamos ler que está lá em Lucas capítulo 9, verso 23, que diz o seguinte: Jesus disse o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então vejamos o que Jesus disse. Nós temos que deixar e seguir a Jesus. Deixar algo que nós não estamos fazendo, ou deixar algo que tem desagradado o coração de Deus, para poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Infelizmente, essa é uma mensagem de reflexão que eu quero deixar para vocês, para a gente refletir. Infelizmente, muitos homens crentes escolhem ser meros espectadores, apesar de possuírem em sua genética o DNA do próprio Deus.
lembramos que o plano de Deus para cada um de nós aqui, para o homem, estava muito claro no princípio da criação. Deus os abençoou, ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, isso que eu acabei de ler agora. Então Deus, ele criou o homem para que o homem seja fértil, para que o homem dominasse os peixes, os mar, as aves do céu, os animais. Então o homem foi criado para dominar a terra. Sujeitar, dominar, proteger, liderar, frutificar são bênçãos de Deus para o homem. Mas o que aconteceu? O diabo, né, é mentiroso, né? E o papel dele o que é? Colocar medo, deturpar nossa identidade, dizendo que nós não somos capazes de cumprir o plano de Deus que Ele tem para cada um de nós, meus irmãos. Sabe qual é o resultado de homens que perderam sua identidade e se tornaram espectadores medrosos? Uma geração de homens sem coragem. Uma geração de homem que foge de qualquer confronto. Em vez de correrem para enfrentar as batalhas, foge delas. Cedem a sua autoridade e lugar para as mulheres. Então nós homens, essa é uma palavra que eu participei de um curso, por isso que eu estou compartilhando aquilo que eu estou vivendo, né? Sobre o homem, né? Porque o homem, ele tem que se posicionar diante dessa geração, né? Então, o que acontece hoje? O medo nos impede de fazer tudo o que poderíamos de fazer e de nos tornarmos tudo o que sonhamos de ser. Devemos aprender que a coragem não é a ausência de medo, e sim a habilidade de encarar o medo toda vez que ele aparece. Vou repetir. O medo nos impede de fazer tudo o que poderíamos de fazer e de nos tornarmos tudo o que sonhamos de ser. Só que devemos aprender que a coragem não é a ausência de medo, e sim a habilidade de encarar o medo toda vez que ele aparece. Essa é uma frase que eu tenho utilizado para minha vida, né? Que a coragem não é a ausência de medo. Vou frisar isso de novo. A coragem não é a ausência de medo, e sim a habilidade de encarar o medo toda vez que ele aparece. Deus chamou eu e você para algo, e começar com você, comigo, reconhecendo que é um guerreiro, um atleta que precisa de um treinamento. Agora aqui vai as palavras de bênção, né? Porque Deus chamou eu e você, meu irmão. Como dizia o apóstolo Paulo, né? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim também, né? Em vocês, como diz a palavra, vai completá-lo até o dia de Jesus Cristo. Aqui é uma palavra para acalmar o teu coração, meu irmão. Filipenses capítulo 1, verso 6. A passividade não tem lugar na masculinidade verdadeira. E para vencê-la, Deus colocou um DNA de guerreiro em cada um de nós. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Está lá em capítulo de Josué 1, verso 9. Essa é uma palavra que tem marcado o nosso coração, né? Que Jesus chamou nós para que sejamos fortes, para que nós não se apavorássemos, para que nós não desanimássemos, pois o Senhor, seu Deus, estará com cada um de nós, estará comigo e com você por onde nós andarmos. Sem uma grande batalha em que o homem possa viver e morrer, e parta forte de sua natureza, fica encoberta sob a ira dissimulada que parece não ter razão alguma. Os homens estão irados e não sabem realmente por quê. Se essa energia de guerreiro não for bem utilizada, tornamos extremista, ou somos ativistas demais ou preguiçosos demais. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios capítulo 19, versos 15. Para a gente finalizar aqui algumas questões, a preguiça, né, é um dos problemas que às vezes atormenta muito o homem, né? Quem é preguiçoso Quem é preguiçoso ou em qualquer esfera da vida, no trabalho, em casa, no lazer, é aquela pessoa que quer tudo na mão e podendo se escorar no outro. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela
frouxidão das mãos goteja a casa, né? Eclesiastes capítulo 10, versículo 18. Aqui eu coloquei alguns exemplos de homens, né? Homens preguiçosos, homens que são espectadores. Aí são vários adjetivos, né, que a gente podia colocar aqui. A preguiça, o ativismo, o preguiçoso. Só que eu tenho uma palavra de conforto para você, né? Uma palavra que nós temos que ser um atleta. Porque o atleta é aquele que encara o confronto, aquele que se prepara para ser um atleta de alto nível. Só que nós temos que buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio na presença de Deus. Como é que eu sou um atleta de alto nível? Na minha vida espiritual e na minha vida posicionada com Cristo. Agora eu vou colocar para a minha vida, tá, gente? Eu vou explicar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês. Há uns anos atrás eu vivi uma vida de aparência, né? O que é uma vida de aparência? É uma vida de... o casamento tá bom, a vida financeira tá boa, meus filhos estão bons, e não tava. Então, Deus, ele me confrontou a reconhecer que precisava de mudar muita coisa. Além de eu ser cristão em Cristo Jesus. E alguns estudos que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, né? Que a gente tem que reconhecer para poder a gente melhorar em algo que a gente tá errando. Que a gente não enxerga e nosso cônjuge enxerga. Ou o nosso pai, a nossa mãe. Então eu queria aqui colocar para vocês que o maior princípio, um dos princípios é a gente reconhecer para que Deus venha com a sua mão, com a sua presença e nos dê graça para a gente receber o perdão de Deus, onde o perdão ou o erro que a gente está cometendo, às vezes até dentro do nosso próprio lar, com ações mesmo, né? Porque nós, como homem, nós somos o quê? Provedor, nós somos aquele que, lembra como... Nós somos a pessoa que, como Cristo amou a igreja, o homem tem que ser para a esposa como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. Essa palavra de Deus diz isso. Então eu queria compartilhar com vocês que hoje, alguns anos atrás, veio a pandemia, vocês sabem, né? 2020, 2021. Então todos nós tivemos grandes problemas financeiros, né? Acredito que todos aqui. Né? O irmão compartilhou um dia, né? Um irmão que deu a palavra, acho que foi, não sei se foi há uns 3 dias atrás, que Deus, ele não vendia o frango, né? E teve momentos que ele dependeu de Deus. Ele começou a orar, Deus, e agora? Aí começaram a vir gente para comprar. Isso foi tremendo, porque ele dependeu de Deus ali. Claro que ele foi para vender, né? Então é isso mesmo. Nós temos que ser posicionados. Para quê? Para ir à frente, para não ter medo, sabe? Então, às vezes, em casa, começa em casa, porque o que nós somos em casa, nós somos lá fora, né? Então eu queria que vocês refletissem na questão de a gente ser um homem atleta, um homem posicionado. O que é um homem posicionado? Eu creio que nós somos aqui. Nós somos aqui. Eu só estou refletindo para a gente melhorar cada vez mais, tá? Não estou aqui apontando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou estou colocando essa palavra que Deus colocou no meu coração para que nós refletíssemos e fosse cada vez mais um homem posicionado perante a minha família, perante a sociedade, perante a igreja que eu congrego, se eu sirvo na igreja onde eu congrego, né? Quem eu sou através de Deus, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai e deixarei o Espírito Santo Consolador para que Ele seja um com nós, né? Então o Espírito Santo é aquele que nos dirige, que nos faz ser um atleta, um homem posicionado em tudo que nós fizemos. Em tudo que nós fizemos, nós prosperaremos. Então é isso. Essa palavra veio como uma reflexão no final agora, né? Para acalmar nosso coração, tá? E graças a Deus eu tenho vivido dias melhores com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eu tenho dado, para quem não sabe, eu empreendo, né? Eu tenho uma loja em Santos, né? Eu empreendo, só que tivemos dificuldade, como todos tiveram, né? E sobrevivi porque eu falei, Deus, me dá estratégia. Deus foi dando, né? Fiz alguns cursos aí. E eu falo aqui para glorificar o nome de Deus, tá, gente? Não é para mim, né? É para a honra, a glória dele. E graças a Deus tem sobrevivido, né? E vem empreendido em outros produtos. Hoje, alimentos, né? São importantes, né? No comércio, né? Então, e Deus tem usado pessoas, né? Para falar, ó, Deus está contigo aí, né?
Então Deus usa pessoas, usa irmãos, usa pastores para falar, ó, Deus está contigo, Deus está virando o jogo da tua vida, da tua família. E essa palavra que nós temos crido, né? Quando vem de Deus, a gente recebe e aceita, né? Quando não é de Deus, a gente vê que não é de Deus, né? Então essa palavra é para a gente ser posicionado como um atleta. Um atleta que vai à guerra, que vai à luta, que treina, né? Que se posiciona, né? E como eu deixei para vocês, né? Que Deus encoraje a nós se tornarmos mais que um espectador, mas que nós sejamos um atleta, um homem atleta, um homem de Deus, que nós já somos, mas cada vez mais, tá, gente? Que nós sejamos um homem cada vez mais de Deus, um homem que a pessoa olha e vê Deus na vida da gente, né? Através da família, através do ser lá fora, através na igreja, através onde nós estivermos, nós sejamos um homem atleta, um homem que dá exemplo, que vive aquilo que nós falamos, né? Nós ministramos. É isso que Deus quer para cada um de nós. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre sua empresa aqui, quem tem empresa, sobre a sua profissão, quem trabalha em CLT. Quem quer que seja, que essa palavra toque no seu coração, que você reflita, tá? Que essa palavra foi uma palavra de reflexão, para que nós sejamos cada vez um homem posicionado, um homem atleta, um homem espiritual. Atleta, que é aquele atleta que treina dia após dia. E nós somos esse homem. Eu profetizo que nós sejamos um homem cada vez mais atleta. Que a bênção esteja sobre sua casa e sua família. Deus abençoe, até um próximo áudio, até a próxima palavra, né? Graça e paz a todos aqui. Agradeço a oportunidade aos irmãos aí, viu? Um grande abraço e até mais. Deus abençoe.